minha página o live, que eu vou também criar aqui. Já aqui estamos. Exatamente. Bom dia a todos. Pedia-vos, por favor, quem está desse lado, que deixasse nos comentários se está toda a gente a ouvir bem, a ver bem, tanto a mim como ao Paulo, antes de começarmos, de forma que toda a gente esteja perfeitamente a tentar ouvir ou a ver esta live da melhor forma possível, seja no mobile, seja no desktop, seja no iPad, está bem? Entretanto, começamos em 30 segundos, 1 minuto. Bom dia, Camila, Jardim. Confirma, Camila, também se está toda a gente a ouvir bem. Do teu lado, não sei se já tens comentários de pessoal a ver se está toda a gente a ouvir bem, a ver bem. Deixa-me voltar aqui ao Facebook, porque Está bem, está bem. Como isto tem um delay, fica um bocadinho estranho estar a ver as coisas acontecer só um bocadinho depois. Depois, no direto, não sei se estás com som ou não, mas pronto, tira o som, porque depois senão ele reproduz automaticamente. Ok. Não, está sem som, parece-me que está sem som. Ok. E não tenho comentários ainda. Não sei se também se a rapaziada vai comentar aqui, uma vez que eu estou basicamente a partilhar. Se calhar não devia ter feito isto, não é? Eu estou a partilhar. Era a opção que diz criar grupo de visualização. Há lá uma opção que diz iniciar grupo de visualização. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver. Foi o que tu sugeriste e eu fiz uma coisa mais fácil. Essa opção é muito interessante porque aumenta o alcance, e já agora quem está a ouvir, os grupos de visualização permitem que as pessoas entrem no nosso próprio direto, basicamente, e que depois os comentários e o vídeo ficam na nossa página, ou no nosso perfil, e depois permite interagir também com cada um, em particular. Vamos lá fazer isso, criar. Então não é na partilha. Se não te aparecer a opção começar, ou iniciar grupo de visualização, clicas partilhar e há uma opção que diz iniciar grupo de visualização. Aqui está, exatamente. Pronto, e agora podes colocar aí, dizer live, on air, ou em direto, e fazes partilhar. Uma também já está. Portanto, lives. Ok, Helena, bom dia. Camila, estão os dois com som. Ok. Equipa de Paulo Vilhena também está a confirmar que soube bem. A Helena também está a confirmar que está toda a gente a ouvir bem. E aqui no Instagram também parece-me que está tudo ok. Muito bem. Bem, antes de mais, bom dia a todos novamente. Obrigado pelo vosso tempo. Obrigado por estarem desse lado. Todos os dias nós tento criar um live diferente, com conteúdos diferentes, com perspectivas diferentes de olhar para os negócios, olhar para a vida, olhar para o ensino, olhar para o marketing, olhar para a estratégia, olhar para os problemas. Hoje, por exemplo, é o primeiro dia que eu tenho, sensivelmente, 2 lives, uma rúbrica com 2 lives. Além do Paulo, vou ter cá o Haroldo Salto, que foi infectado. É uma pessoa que foi infectada e que está em Espanha, neste momento. E que recuperou também graças um bocadinho à mensagem e à forma dele encarar a doença e o problema, uma vez que ele também está um bocadinho desamparado em Espanha sozinho. Hoje é com o Paulo, por acaso, tenho aqui o livro Tudo o que aprendeu sobre as vendas, portanto já o tenho há alguns anos. Penso que este é de edição, Paulo. Tudo o que aprendeu sobre vendas está errado?
Sim. Se me lembro. Aí, olha, já agora, aproveitando aqui um bocadinho a nossa entrada, tu vais-te apresentar, mas podes responder a esta pergunta? Força! O amor é? Epá, é a única coisa que vale a pena na vida. Está aqui um pequeno detalhe para muita gente, que é logo a primeira página. Mal tu abres o livro, o amor é. Faz logo nos pensar. Mas isso não é colocado por nós. Isso deve ter sido a livraria, ou não sei onde Exatamente. Ou seja, eu vou-te responder. Achas que devemos ter amor partilhado também nas vendas, também na vida, também na sociedade, na família? Essa é uma grande pergunta e eu tenho feito algumas reflexões sobre isso e é muito engraçado porque se me fizessem essa pergunta, se calhar há meia dúzia de anos atrás, e quem assistia a palestras minhas há meia dúzia de anos atrás, nunca ia acreditar naquilo que eu acho hoje, mas porque eu sempre fui um fulano pá, muito pragmático, muito cético, muito objetivo e principalmente na minha atividade profissional e no palco, etc., nunca fui muito de partilhar um lado mais emocional ou mais sensível. Mas é muito curioso porque o amadurecimento na vida vai-nos moldando e vai-nos trazendo algumas coisas novas. E eu nos últimos 2 ou 3 anos, pelo menos, já dei por mim a falar de fazer as coisas com amor. Nomeadamente de fazer as vendas com amor. E provavelmente, se tu me perguntares qual é a coisa mais fundamental dos meus ensinamentos hoje, que eu partilho nas minhas palestras, nos meus cursos, é aquilo que eu chamo de envolvimento. Fazer as coisas com envolvimento. E o que é fazer qualquer coisa com envolvimento? É exatamente fazer a coisa com brio, fazer a coisa com carinho, fazer a coisa com amor. É fazer pelo resultado. Fazer até ter o resultado. Eu muitas vezes dou o exemplo. É a mesma coisa que tu me dares uma receita para eu fazer, sei lá, um jantar para nós, e tu dás uma cozinha, todos os ingredientes, todo o material e dás uma receita. E eu chego lá e cozinho a receita e a minha preocupação é seguir a receita que ali está para que se alguma coisa não correr bem, eu te diga, não, Pedro, eu segui a receita. Portanto, é criar um alibi para algum resultado menos bom. Isto é o que eu chamo de alienação. Não seguir um processo pelo resultado, mas seguir o processo pelo alibi. Se alguma coisa não correu bem, eu posso dizer, Pedro, não, eu fiz tudo aquilo que tu me pediste. Segui exatamente a receita. Exatamente as guidelines e está lá. Mas eu fiz alienado. Eu não fiz com carinho, com envolvimento, com amor. Eu não fiz o prato para que nós tenhamos a melhor refeição possível. Eu fiz o prato para que ninguém me possa apontar o dedo. Eu comecei por provocar com esta pergunta do amor. Mas tu, enquanto pessoa, ou seja, agora tocando aqui um bocadinho na parte mais familiar, na parte da vida pessoal, antes de entrarmos na parte da vida profissional, tu és a favor de seguir regras ou não? Porque o teu livro diz assim, este livro mexeu um bocadinho porque eu sou muito contra coisas muito formatadas, porque há coisas que funcionam para mim não funcionam igual para outra pessoa, os organismos não são iguais, eu recuperei do coronavírus, o meu organismo não é igual a uma outra pessoa. O que funcionou para mim não quer dizer que funcione a outra pessoa. Agora, há algumas coisas, bases de trabalho e na vida, onde nós nos podemos inspirar e motivar e seguir, porque alguém já testou, alguém já tem uma experiência de vida. Na tua vida pessoal, enquanto familiar, como é que tu estás a viver estes momentos também do Covid-19, com os teus clientes, com tu pessoalmente? Como é que estás a viver estes momentos? Espera lá que tu estás a misturar aí já muita coisa. Eu sei, corresponde por partes. Okay. É que tu já me deste aqui um tema e eu já dou uma palestra de uma manhã inteira só sobre isso. Vamos dividir em 2, pelo menos, para eu te conseguir responder, até porque eu acho que tu tocaste aí em pontos muito interessantes. Primeira coisa, das regras. Eu tive uma educação, pela personalidade do meu pai, muito... O meu pai falava em regras o tempo todo. Regras, lei, cumprir, e eu tive uma educação um bocadinho quadrada nesse sentido, em que as regras existem para se cumprirem, as leis existem para se cumprir, por duras que seja é para se cumprir, e eu sempre tive um peso psicológico e emocional muito grande da ideia de não cumprir uma regra.
ainda hoje para mim não é uma coisa fácil. Mas, mais uma vez, com o tempo, com o amadurecimento, nós percebemos que há regras que fazem sentido, há regras que não fazem sentido. E cada vez mais eu acho que é importante nós questionarmos as regras, porque o que é evolução é nós revermos as regras, nós questionarmos as regras e nós criarmos regras novas, e isso tudo passa por uma tentativa de aumento da profundidade com que nós entendemos as coisas, com que nós entendemos os fenómenos. Pedro, se tu quiseres, é da nossa filosofia. Eu sempre gostei muito de filosofia e cada vez gosto mais. E o que é filosofia? É exatamente a nossa preocupação de entender melhor as coisas, de aumentar o nosso nível de sabedoria, de interpretar melhor aquilo que acontece, porque acontece, para que depois nós possamos definir as nossas regras. Então, o que é que todos os filósofos tentaram fazer? Estudar os fenómenos, entender melhor as dinâmicas da nossa existência. Muitas vezes para isso estudaram-se uns aos outros, estudaram outros filósofos, mas o que é que define alguém que se pode classificar como um filósofo? Ele redefiniu as regras. Okay. Ele criou uma nova teoria sobre a forma como deve estar. E eu, sem querer agora arvorar em filósofo, eu acho que nos últimos anos da minha vida a minha preocupação tem sido muito mais essa. Aprofundar o meu entendimento da razão de ser das coisas e redesenhar um sistema de novas regras, se tu quiseres chamar assim, embora eu hoje me sinta demasiado espartilhado na ideia de regras e na palavra regras. Pronto, podemos dizer métodos, digamos, métodos, metodologia. Sim, o que nós quisermos. Às vezes as palavras atrapalham. O português tem desta coisa. O português também tem desta coisa. Às vezes as palavras ajudam-nos, outras vezes talvez nos atrapalhem. E o que é crítico é entendermos a ideia mais do que as palavras. As palavras servem para nos ajudar a entender a ideia. Encontrar uma nova dinâmica em que nós nos sintamos confortáveis e que nós achemos que faz sentido para nós. E é muito importante nós percebermos também a importância de pessoas que criam dinâmicas opostas e dinâmicas diferentes. Porque já Nietzsche dizia, e agora estou quase a entrar nos caminhos da filosofia, que nós corrompemos a juventude quando os ensinamos a apreciar mais quem pensa igual a nós do que quem pensa diferente. Porque toda a evolução vem de eu ser confrontado com ideias diferentes das minhas. Se todos vivermos as mesmas regras e as mesmas ideias, somos carneiros e isto não faz sentido nenhum e, acima de tudo, deixa de haver evolução. Eu costumo dizer até ao Paulo, ainda agora no LinkedIn, há cerca de uma hora, estava a falar com um cirurgião e depois discordámos lá num post e depois ele veio falar comigo a nível pessoal e depois acabámos por ele. Realmente estamos em ideias idênticas. Porque eu estava-lhe a dizer... Olha, os planetas não são iguais. As pessoas não são iguais. Não existe duas vidas iguais. Não existe dois negócios iguais. Portanto, nós temos que ser diferentes e temos de discordar sempre em alguma coisa ou concordar em alguma coisa. Portanto, é perfeitamente normal haver muitas vezes esse conflito de interesses ou de opiniões. Perfeitamente normal. E eu acho que muitas vezes nós também não estamos preparados para esta cultura de absorver o que é que está errado. Dizer, errei, falhei, não estive bem, whatever... Ou também dizer assim, eu não sigo essa regra, sigo outra metodologia e dá certo para mim. E eu tenho informação que me valide que eu estou bem, estou certo. Só que depois vamos pegar, não, porque está ali, ou porque esta informação, porque me disseram que é assim que funciona, portanto tu é que estás errado. Esta questão do errado, eu comecei por isso porque tenho aqui o livro. O que é que está errado? No livro? Não é no livro, mas é face ao Covid-19 e pegando naquele tema do início do Covid-19. Ok, já tu fazes sempre umas perguntas muito complexas porque trazes um monte de assuntos e é difícil muitas vezes... Eu apelo à tua capacidade de síntese. Mas nem sempre é possível pegar em tudo. O que é que está errado? Essa é uma boa pergunta e a questão é se algum de nós sabe, porque... Nós somos, se calhar, demasiado opiniosos. Toda a gente tem uma opinião sobre como se devia resolver isto. E a verdade é que nenhum de nós sabe. Porque nenhum de nós nunca passou numa situação destas. Tá? Não sabem os médicos, não sabe ninguém. Ninguém sabe como resolver. Ainda hoje partilhei uma opinião de um médico e que ele começa assim a frase. Ninguém sabe
nem ninguém vai saber, porque está toda a gente preocupada ainda com a vacina, como é que ela resolveu o problema, e ninguém vai te responder neste momento quem pode resolver isto. Quem é a pessoa certa. É verdade. Se calhar um dia, olhando para trás, a gente vai dizer talvez o melhor caminho tivesse sido, mas é sempre um talvez. Talvez. Agora, nós talvez saibamos mais, e aí é que a filosofia entra e a importância da nossa reflexão entra, para nós, em vez de andarmos a comprar as ideias uns dos outros e de sermos ligeiros, e acima de tudo agora as redes sociais deram um megafone onde cada um de nós pode dizer as palermices que entender e ter audiência pública. Mas a verdade é que quando nós começamos à procura do que resultou melhor ou resultou menos bem, nós sabemos mais hoje do que sabíamos há um mês atrás, quando isto começou. Claro, quando eu estive infectado, havia muito menos informação do que agora. Estamos a 16 de Abril, os métodos mudaram, a forma de trabalhar mudou, a opinião também mudou de muita gente, ou seja, está tudo em mudança. E depois há outras coisas, é que a própria informação talvez seja condicionada. E nós não sabemos, podemos sequer confiar na forma como a informação é apresentada nos meios de comunicação de massas. Porque uma das melhores formas de mentir é invocar estatísticas. Basta eu mudar os pressupostos e eu tiro uma conclusão totalmente diferente. Agora, daquilo que me tem chegado, por exemplo, ainda ontem tive a ver um artigo que falava do caso de Hong Kong, onde 95% da população são chineses, uma densidade populacional muito maior do que qualquer país europeu. Abismal. E que está logo ali ao lado. E Hong Kong quase não tem casos de contaminação. O que é que Hong Kong fez de diferente? Manteve a economia a funcionar. A única coisa que fechou foi as escolas, porque as crianças, de facto, são muito promíscuas e é difícil controlar isso. Então, fecharam as escolas, a economia a funcionar, lojas cheias, pessoas a acotovelarem-se na rua, porque é mesmo assim, restaurantes abertos, tudo aberto. O que é que eles fizeram, aparentemente? Máscara, 100% obrigatório. Isso foi uma coisa que está na cultura já deles, dos japoneses e da cultura deles, de quando têm uma gripe, usam máscara. E impuseram de lei que para sair à rua tem que ser de máscara. Então nós temos 100% de máscara. E é muito curioso, porque nós víamos os médicos e grandes especialistas há um mês atrás, quando isto começou um mês e meio, dizerem, não, a máscara aqui não vai fazer diferença nenhuma, a máscara só ajuda eventualmente se a pessoa estiver contaminada a colocar a máscara. Epá, mas agora nós vemos a prática, a teoria talvez fosse essa, e eu não estou a dizer que os médicos estavam errados. Na teoria talvez fosse assim, mas os países que impuseram máscara como obrigatório têm um nível de contágio muito mais baixo. A própria China parece que foi muito mais eficiente a controlar isto do que os países na Europa. E porquê? Porque impuseram o uso de máscara, e tu dizes, e bem, para eles é natural. Até em condições normais, nós vemos os chineses a andar de máscara nos aeroportos. Quando nós viajamos nos aeroportos, basta ver, não é? Eles vão ir com máscara e a gente percebe, opa, vai ali um infectado, não é? Exatamente. Depois, ou não, ou simplesmente é um doido, não é? É um fulano. É alguém que se protege para não infectar os outros. E é muito curioso, porque talvez, e volto a dizer, Pedro, isto é um talvez, eu não percebo nada disso. É uma opinião, claro, nós estamos aqui a trocar impressões só. Na economia, eu ainda me atrevo a dar um ou outro bitite, ainda que eu parta sempre do princípio que posso estar enganado. Em saúde pública, muito menos. Mas talvez, se estes dados forem confirmados, talvez nós pudéssemos começar a reabrir a nossa economia. Talvez nós pudéssemos deixar que as empresas voltassem a funcionar. Obviamente que as pessoas usando máscaras, usando eventualmente luvas, com cuidados de desinfecção das mãos muito mais assíduos do que normalmente nós fazemos, talvez evitando os beijinhos e os abraços e os apertos de mão e tudo isso. Porque, repara uma coisa, nós temos aqui um problema de saúde pública que traz algum drama envolvido, porque vamos ter pessoas doentes, vamos ter pessoas a passar muito mal, ou estamos a ter pessoas a falecer. Mas temos um drama que não sei se será menor, que é o drama económico que vem a seguir. Nós temos já uma série de estudos a apontar para uma quebra do PIB não inferior a 20%, e isto só é comparável com a Grande Depressão, com a crise de 29 a 33. Nós vamos ter, já estamos a ter empresas a abrir falência. No mês de março, que foi o primeiro mês, nós já tivemos empresas a pedir insolvência. Abril vai ser muito pior. E a partir daí vai continuar. Nós vamos ter uma quantidade muito grande de gente aí para o desemprego. Nós estamos a ter o país a emitir dívida a taxas de juros já altíssimas.
e dificilmente saímos disto com uma dívida abaixo dos 140% do PIB, máximos históricos, e dizer que não vem aí austeridade não apenas, na minha opinião, não apenas ingenuidade, como é uma irresponsabilidade. E é uma expectativa que nós podemos vender à população... E é uma expectativa que se cria nas pessoas que depois vai ser defraudada, não é? Não, as pessoas querem ouvir isso. É que isto é que me choca. É que as pessoas querem ouvir que nós vamos sair de uma situação difícil de uma forma fácil. E eu nunca na vida vi sair de uma situação difícil de uma forma fácil, porque não é austeridade, não há aumento de impostos, mas depois o gasóleo e a gasolina sobe 50%. Mas as pessoas preferem, muitas vezes, parece que querem ser enganadas. Então, eu sempre fui um defensor de dizermos a verdade sobre o que está a acontecer, porque é a verdade que nos permite agir. O que aí vem é muito difícil. E é muito difícil para toda a gente. E não se vai resolver com reclamação. Não se vai resolver por reclamação. Não se vai resolver atirando pedras aos polícias em frente à Assembleia da República, como se fez quando veio a Troika há uns anos atrás. Porque o que virá aí é uma Troika ou muito pior que uma Troika. E não se vai resolver atirando pedras em frente à Assembleia. Não se vai resolver por reclamação. Não se vai resolver invocando direitos. Na minha perspectiva, vai-se resolver como? Todos arregaçando as mangas e dando aquilo que cada um puder dar. Sim, pensando porque como é que cada um de nós vai contribuir. O governo não resolve todos os problemas. Tem que ser cada um de nós tentar fazer alguma coisa para ajudar a minimizar as perdas e a crise que muitos negócios e o setor social e a parte psicológica e a parte social e ambiental vai sofrer. Eu queria também só... Deixa-me só fazer uma nota antes de fazer a próxima pergunta, Pedro, porque tu agora falaste no governo e eu estava a ter uma conversa com uma grande amiga formada em Direito a semana passada e estávamos de acordo exatamente nesta temática que nós estamos a referir, e eu disse o governo e ela referiu o Estado. E eu tenho que lhe dar razão, porque a precisão de ser o Estado é uma precisão importante, que é para não politizarmos isto. Porque aqui um dos grandes problemas é quando a gente diz que é a esquerda ou a direita, e cada um de nós partidariza e aponta o dedo ao lado ou outro lado, seja qual for a ideologia que nós mais preconizamos, como os maus. Neste momento não pode ser, não podemos sequer ver a coisa como o governo, é o Estado. Nós não podemos exigir ao Estado que o Estado resolva as coisas, porque o Estado não é a grande porca que tem leite para todos mamarmos. Isto não é assim. O Estado somos nós. E tudo o que o Estado nos der, somos nós que vamos ter que pagar. Não há uma grande porca com recursos ilimitados que pode pôr as tetas de fora para toda a gente mamar sem sacrifício. A menos que a União Europeia pegasse em X valor e injetasse cá em Portugal. Mas a União Europeia também não é uma grande porca com tetas ilimitadas para todos mamarmos. O que é a União Europeia? Somos todos nós. Isto é uma das primeiras lições da economia. Não há almoços grátis. Não há almoços grátis. Significa que alguém vai ter que pagar. Eu costumo também dizer muito bem essa frase. E há uma frase que é nunca almoço sozinho. Essa é outra. E com outra razão. Mas, não, pessoal, não há almoços grátis. Não é a União Europeia, não é o Estado. Porque nem a União Europeia, nem o Estado são uma porca com tetas e recursos ilimitados que eles é que decidem o que nos dão ou não. Isto não é assim. Nós vamos ter que pagar isto. E tudo o que nos derem, nós vamos ter que pagar à frente com impostos. Porque quais são as receitas da União Europeia? O dinheiro deles vem de onde? Vem dos impostos. Vem daquilo com que nós contribuímos. Vem daquilo que as empresas lá metem. Vem daquilo que os particulares lá metem. Então não há recursos ilimitados. Não há uma porca para nos alimentar. Somos nós que vamos ter que pagar isto tudo. Olha, já à frente ou mais atrás. Respondendo um bocadinho já também, só para terminar este ponto, ontem soubemos que o Trump vai deixar de apoiar a Organização Mundial de Saúde. Isto é outra guerra que se vai abrir. Epá, sim, eu não quero ser mais um opinioso.
Eu não quero ser mais um opinioso e, acima de tudo, não quero... O meu tipo de intervenção não é uma intervenção política e eu deixo para os políticos aquilo que eles tiverem que discutir e deixo para os médicos aquilo que eles tiverem que discutir. Isto para falar um bocadinho, tanto nas vendas como nas crises e quando nós estamos a atravessar este momento, nós devemos unir-nos cada vez mais. E parece que está a haver esta desunião, não é? É isso que eu estou a chegar a... Mas, Pedro, a desunião não começa num Trump e não começa no Zé dos Anzóis. A desunião começa quando cada um de nós está preocupado consigo, em vez de estar preocupado com todos. A nós falta-nos consciência social. A nós como povo, ou ser humano, se calhar, falta-lhe consciência social. Que é a noção de que eu nunca ficarei bem se não estivermos todos bem. A partir do momento em que eu estou a pensar de cuidar de mim, em cuidar em mim, em vez de estar a pensar em cuidar nos outros, ou em ficarmos todos protegidos, eu inquino isto tudo e nestas alturas eu vejo cada um preocupado consigo. Eu quero safar-me os outros que se lixem. E vejo muita gente a não querer contribuir. Eu não contribuo, a minha empresa é que tem que cuidar de mim. Eu não contribuo, o Estado é que tem que cuidar de mim. Temos um monte de gente em casa que podia estar a fazer um monte de coisas, a adicionar valor à economia e que optam por não estar. Eu sei que há pessoas que estão e não podem fazer outra coisa. Mas há um monte de gente que podia estar a fazer qualquer coisa e não faz. E isso é que eu não entendo. Se calhar há gente que podia estar a ajudar as suas empresas a sair do buraco e não está. Tal e qual. E vamos lembrar aqui... com quanto é que eu vou ganhar. E vamos lembrar aqui em 2 pontos, que está no teu livro, e por isso é que eu comecei com o teu livro, que é, primeiro, o que é que está errado, o que é que nós podemos aprender com isto que está a passar, com a crise, com a pandemia, com o Covid-19, com a saúde pública, com a parte social, a parte psicológica, com o teletrabalho. O que é que nós podemos aprender? Nós podemos aprender tanta coisa com isto. Eu acho que isto é uma lição quase de vida. O que nós podemos tirar daqui é muito, e é muito, e será muito mais daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 anos do que aquilo que somos capazes de tirar hoje, que é quando nós formos capazes de olhar para isto com desanexação e tranquilamente, nós vamos tirar muito mais ideias sérias sobre isto. Hoje estamos muito envolvidos emocionalmente e muito preocupados e com medo de ficar doentes e com medo de falir e com medo de perder o emprego e com medo de não ter ordenado e, portanto, o nosso envolvimento emocional tira-nos muito de discernimento. Mas, obviamente, que nós podemos aprender aqui um monte de coisas. Podemos começar por criar um bocadinho mais de consciência social, que era aquilo que estávamos a falar agora. É exatamente ter a noção de que só saímos disto juntos. Não dá para esperar que alguém tenha a obrigação de resolver isto por mim. Mas até nas empresas nós podemos aprender muito. Eu ainda ontem estava num direto deste género com outro amigo e estávamos a falar essencialmente dos negócios e ele estava a perguntar o que é que vai mudar. Eu disse, isto vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vão mudar os nossos comportamentos sociais. Se a gente pensar, qual é a próxima vez que eu vou cumprimentar alguém com 2 beijinhos? Será daqui por 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Será que nós nos vamos voltar um dia a cumprimentar com um abraço ou com 2 beijinhos? Não sabemos, eventualmente sim, mas não sabemos. Porque o aperto de mão, será que vai sair de desuso? A gente não sabe isso. As empresas, muitas empresas, estão a ter que se reinventar. A minha foi uma delas. Esse amigo até estava a dizer, mas vocês conseguiram numa semana reinventar-se. Não foi bem assim, nós estávamos a trabalhar nisto havia 3 ou 4 anos. Nós conseguimos fazer um shift rápido porque há 3 ou 4 anos que nós estávamos a trabalhar em soluções online. Portanto, de repente deixámos de ter as analógicas. O que é que nos sobra online? Porquê? Qual é a prioridade hoje para qualquer empresa? Imagino eu, pelo menos para mim, é manter os postos de trabalho. A minha prioridade número 1 hoje é eu conseguir aguentar o barco e manter os postos de trabalho. Assim, os meus colaboradores me ajudem, porque eu não posso fazer isso sozinho. Mas prioridade, manter os postos de trabalho, manter as empresas no break-even, pelo menos, que é para não termos que estar a pôr lá dinheiro, pelo menos, é equilibrar as coisas. E depois reinventar-nos estrategicamente, que é o que é que a gente pode fazer sem sair à rua, não é? No Tim Vieira, na primeira live que eu fiz, ele dizia que 30% pelo menos nós temos que meter de lado e aguentar. Tu és da mesma opinião? Explica melhor. 30%. O Tim Vieira explicava que para as empresas a recomendação que dava era colocar 30% de lado e não comprar qualquer...
da sua faturação, do seu lucro, neste momento que teve, antes de começar isto, ok? Meter de lado e aguardar até isto passar. Não comprar nada, não injetar nada, não mandar pessoas embora, aguentar. Simplesmente isso, aguentar. Eu tenho a máxima consideração pelo Tim Vieira e ele tem um histórico que fala por ele e de tudo o que eu conheço do trabalho dele, acho fantástico. Agora, para já 30% das vendas ou 30% dos lucros são coisas completamente diferentes. Sim. Agora, eu espero que o Tim conheça o tecido empresarial... E nem sequer é o português, é o mundial na África do Sul, não é diferente. 90 e muitos por cento das empresas são PME. E recebem 60 ou 90 dias. Não, e não é só isso. Qual lucro? Porque a maior parte... Qual é o desafio da maior parte das empresas? E aí estamos a entrar na minha área, porque eu estou dentro dessas empresas, são os nossos clientes. O desafio da maior parte das empresas é que... Estamos a falar de, se calhar, 99% das empresas, que é o tecido das PME. Não estão formatadas sequer para gerar um lucro. A maior parte dos empresários não tem sequer a mentalidade de gerar um lucro. E essa é uma das primeiras coisas que eu ensino. As empresas servem para gerar lucro. A maior parte dos empresários não tem sequer isso. A maior parte dos empresários organiza as empresas para lhes sustentar um estilo de vida. E é por isso que a taxa de mortalidade das empresas é tão elevada. São 96% em 10 anos, nos primeiros 10 anos de atividade, porque não há um lucro. O empresário organiza o seu estilo de vida em torno daquilo que seria o lucro. Então, se a empresa está a fazer dinheiro, ele compra um carro melhor. Se a empresa está a fazer dinheiro, ele vai passar umas férias melhores a beber umas bebidas azuis com guarda-chuvas em cima. Então, não há lucro. Não há sequer lucro na perspectiva do reinvestimento no crescimento da empresa. Não, isso não existe em 99% das empresas. Não há lucro. Obviamente que a partir do momento em que eu gero um lucro e que eu tenho a perspectiva de que a empresa serve para gerar um lucro e reinvestir no crescimento futuro, obviamente que eu tenho a responsabilidade. O que o time diz está certo do ponto de vista teórico. É o que eu defendo também. Porquê é que a minha empresa está a aguentar isto tudo? Porque eu nunca tirei os lucros da minha empresa. E a minha empresa está organizada para fazer lucro. Então, quando isto rebentou, eu disse à minha equipe, nós temos para uns meses. Mesmo sem ajudas do governo, nós temos para uns meses. Agora, sem ajudas do governo, isto vai ser uma taxa de queimar. Depende de quanto tempo isto dure. Esse valor podia estar a ser investido em outras coisas e neste momento está parado. Obviamente, e deixou de ser. Agora, eu preparei a minha empresa para o inverno. Repara uma coisa, Pedro, isto é a fábula amiga do cigarro e da formiga. É uma boa deixa. A minha empresa está preparada para o inverno. Exatamente, e isto foi o inverno. O inverno é uma recessão. Nós acreditarmos, sermos ingênuos, de que as primaveras e os verões vão durar para sempre, eu vejo isso na cabeça das pessoas. Mas não há verão que para sempre dure. Não, a vida vem em ciclos e há uma coisa que eu digo em todas as minhas palestras, o inverno chega sempre. Aprendi isto com um senhor chamado Jim Rohn. Chega sempre na saúde. Mais dia, menos dia nós vamos ficar doentes. Há uma frase, Paulo, desculpa interromper, há uma frase que quando eu saí de infectado que tenho, que é: depois da tempestade vem sempre o sol. E vem o sol. Pronto, essa é outra coisa, é quando estás no inverno, calma que a primavera vem aí. Exatamente. A primavera vem aí. Agora, há invernos muito duros e invernos muito rigorosos. E há invernos que deixam marcas muito fortes. Agora, a maior parte das empresas, Pedro, não estão organizadas para quando o inverno chegar. 99% não se preparou para isso. Então, o time, teoricamente, tem toda a razão. Eu próprio fiz isso na minha empresa. Agora, quando chegamos ao inverno, lembrar que devíamos ter poupado, eu estou a dizer, preparem-se, porque quando saírem deste inverno, nós vamos entrar num outro ciclo de primavera, verão, outono, e outro inverno virá, e daqui por uns 10 anos vem outro. É mais ou menos assim. E aquilo que eu estou... Esse é um dos grandes ensinamentos. Tu perguntaste pelos ensinamentos da crise. Esse é um dos grandes ensinamentos. Que é, rapaziada, quando sairmos disto, aprendam que vem aí outro ciclo, e não é só para as empresas, é para os particulares também, porque se tivéssemos todos poupança, estávamos mais tranquilos. Se tivéssemos todos liquidez para aguentar um ano ou dois, liquidez nem sequer é investimento, é liquidez. Se eu não ganhar um tostão por um ano ou dois, está aqui este dinheiro parado na conta bancária. Se tivéssemos todos isso, não é? Estávamos todos mais tranquilos. Agora, há um monte de gente a ouvir-me, já a odiar-me, e nem sei se não começam já a escrever aí nos comentários que é se tu ganhasses o que eu ganho, não é? Que é o que eu ouço sempre, cada vez que falo de finanças pessoais.
Isso é sempre uma frase que eu também muitas vezes ouço por dizer, mas tu é que decides se queres ganhar 1000 euros ou queres ganhar 10 milhões de euros. E não é só isso, tu é que decides o que fazes com aquilo que ganhas. Exatamente. Porque o preço de um maço de tabaco por dia, se for poupado ao longo de 40 anos, e se nós o soubermos investir, dá 1 milhão de euros. E eu mostro isso matematicamente no meu livro Mapa da Independência Financeira, e não fui eu sequer que inventei. Chama-se Juro Composto, está num monte de livros. Agora, eu nunca li o livro, mas quero ter o resultado. Então, todos nós podíamos ter uma poupançazinha, sim, por muito pouco que ganhemos. Okay. Porque nós estamos a usar uma parte do nosso dinheiro em consumo gratuito que não traz sequer nada de novo à nossa qualidade de vida. Uns é cigarros, outros de nós é batatas fritas, snacks, outros de nós, se calhar, são revistas cor-de-rosa, outros de nós são café e temos almoços fora. Cada um de nós está a gastar em impulso dinheiro que não aumenta a nossa qualidade de vida e que, se fosse guardado para um momento destes, nos daria outra tranquilidade, porque nós vamos ter outros momentos destes nas nossas vidas. Eu espero que não tão dramático como este vai ser, porque este vai ser o mais duro da minha existência. Pelo menos a existência até agora. Eu espero que não haja outro tão duro. Mas já passámos por uma crise entre 2008 e 2013, já passámos por uma crise quando rebentou a bolha da tecnologia no final do século passado, ali no ano 2000, tínhamos passado outra em 94, quer dizer, elas vêm, tínhamos passado 8 em 87, elas vêm ciclicamente e nós nunca nos preparamos para elas, porque quando elas chegarem nós dizemos, o Estado tem que ajudar. Olha, há uma coisa para terminar aqui este primeiro ponto. Ok, se tu estivesse do outro lado, o que é que tu revias? Rapidamente. Ou seja, já me deste aqui algumas ideias de aprender, o que é que podíamos aprender com este momento, mas se tu estivesses na tomada de decisão de alguns empresários ou de pessoas com pequenos negócios, e tu és empresário, mas também do lado de se tivesses que governar um país, o que é que tu agias? Como é que tu agias? Eu não me preparei para governar um país. Claro, mas eu não me preparei para governar um país e, portanto, é ingrato, porque tudo aquilo que eu disser vão parecer juízes em relação a quem nos está a governar e eu quero acreditar que eles se prepararam para isso. Eu não me preparei. E, aliás, eu não tenho feitio para governar um país porque eu não sou político, eu não sou diplomático e nem sempre o que é popular é aquilo que eu pessoalmente acredito que deve ser feito. Mas eventualmente há aqui algumas decisões um bocadinho mais duras que devem ter que ser tomadas. Agora, eu também não domino, não estudei profundamente os dossiês. Ok, dentro da economia eu vou-te fazer esta pergunta. Como é que tu podemos manter mais empresas abertas e mais postos de trabalho? Bom, algumas decisões importantes foram tomadas e bem tomadas. Nós podemos aqui adicionar mais uma ou outra, mas algumas delas foram bem tomadas. Sim, tem que se criar liquidez, tem que se pedir aos bancos que colaborem. Os bancos também têm limitações, porque os bancos também estão apertados desde sempre, e basta ver o valor da cotação em bolsa de todos os bancos para perceber que os bancos têm sido basicamente financiados pelos nossos impostos. Então nós dizemos, os bancos têm que ajudar. Têm que ser solidários, porque nós temos sido solidários com eles. Mas os bancos também não têm muito por onde ajudar. Então há aqui algumas medidas, se calhar, um bocadinho mais duras que vão acabar por ter que ser tomadas, mas nesta altura é tentar ajudar com tudo que mantenha as empresas vivas e o emprego ativo. Agora, talvez tivesse que se emitir eurobonds, talvez tivesse que, ou corona bonds, talvez que, eu não sei, provavelmente uma das alternativas importantes é a Comunidade Europeia ligar a máquina impressora de dinheiro. Em alturas limite, talvez tenha que ser isso que se vai fazer. Não há almoços grátis, isso tudo vai ter que se pagar, e somos nós que vamos ter que pagar. Mas talvez a medida de curto prazo seja emitir moeda, seja emitir euros. Não é uma decisão nossa, Portugal, tem que ser uma decisão europeia, mas talvez seja essa a solução. Injetar dinheiro na economia para tentar manter o emprego, tentar manter as pessoas com condições mínimas. Agora, isso foi uma opinião partilhada também por Miguel Coelho, que é um amigo meu e também empresário, está ligado à direção-geral da Almas SA, uma empresa cerâmica com muitos anos que faz vasos, design, e também está ligado à Associação Comercial e Industrial da Agda.
E também ele dizia que rapidamente tem que haver injeção de dinheiro na economia. Não há outra isso forma. Talvez seja... Só que eu sou sempre um fulano muito mais orientado para decisões de longo prazo do que para as de curto prazo. Eu não sou muito bom a agir no curto prazo, reconheço isso. E acho que isso talvez manter as coisas o mais vivas possível e encontrar forma da economia ser relançada, das pessoas voltarem a poder sair à rua o mais depressa que for possível é absolutamente crítico. E eu não domino as questões de saúde pública que nos permitem isso ou não. Tenho visto os casos que aparentemente funcionam melhor e com máscara parece que dá para ir fazendo a nossa vida. Mas é muito importante nós não agirmos só no curto prazo, porque, na minha opinião, qual tem sido o grande problema em todas estas crises? É que assim que nós aliviamos os sintomas, nós deixamos de tomar medida corretiva face aos verdadeiros problemas e aos verdadeiros desafios. E eu acredito que continua a haver aqui uma questão fundamental de algumas decisões de base que têm que ser mudadas, nomeadamente questões educacionais e de mentalidade. Nós temos que começar a ser ensinados a gerir as nossas finanças pessoais. Aquilo que o time também falava um bocadinho disso e tu acho que também, ou seja, tu conectas com essa parte financeira que é nós devemos ter um business plan de nós próprios. Sim, eu acho que há princípios básicos que deviam de ser ensinados na escola, de literacia financeira. Coisas tão básicas como eu não posso gastar mais do que ganho. Pedro, isto dito assim parece ridículo. Mas se tu formos uma avózinha qualquer ali do interior... Da mercearia. E perguntámos à senhora, Tia Maria, o que é que acha que acontece a uma família que gaste mais do que aquilo que ganha? E a Tia Maria há de nos dizer qualquer coisa. Não, filho, eu não sei nada disso, mas parece-me que não vai acabar bem. E há um ditado também disso, dessa que eles costumam dizer, da mercearia, não é? Que é, se não tens dinheiro para comer, como é que vais ter dinheiro para gastar naquilo que não é essencial? Sim, mas aqui é uma mentalidade de se gastar mais do que se ganha e nós temos organizado a população, no geral, e o próprio Estado se tem organizado na perspectiva de que é possível, em permanência, no longo prazo, nós mantermos uma vida em que temos hábitos de consumo maiores do que o nosso retorno. E isto é um cancro financeiro. Não é possível, no longo prazo, eu manter hábitos de consumo superiores aos meus rendimentos. Obviamente que isto ciclicamente tem que correr mal. Só que nós vimos com uma medicina qualquer, tapamos o sintoma e a pessoa entra noutro ciclo de endividamento, que passados 8, 10 anos volta a ter outro trambolhão. E por isso é que a maior parte de nós, e principalmente a classe média, que acaba por ser sempre o gato debaixo do carro, vive em ciclos de 8 a 10 anos, passar por outra fase em que perde o emprego, perde a casa, perde não sei o quê, e depois equilibra-se tudo, agora está tudo bem. Não, quando está tudo bem, vem outra. Porque nós continuamos a tomar decisões erradas porque não temos o mínimo da literacia financeira. As empresas têm que aprender é a razão de existir da minha empresa. Ajudar a educação económica e financeira ao tecido empresarial. As empresas têm que sair de um ciclo deste, reorganizando-se no próximo ciclo. As medidas de agora vão ser balões de oxigênio para nos mantermos vivos. Mas se eu me mantiver vivo, eu tenho que trazer aprendizagens para o futuro. Paulo, qual foi a frase ou qual o momento, já que tocaste um bocadinho nessa parte do ajudar e que estamos neste momento de partilha, solidariedade e ajudar, durante este tempo ouviste algum teu cliente ou algum amigo, uma empresa, algo que tivesse marcado profundamente? No sentido emocional de Paulo, ajuda-me, eu não sei o que é que é fazer, Paulo, há uma mensagem, alguma frase que alguém, teu amigo ou empresário... Não consigo destacar nada porque, em rigor, temos aí muita gente desesperada e eu tenho feito diretos quase todos os dias e os comentários aparecem nos diretos e, obviamente, que temos gente já com fome. Olha, uma situação que me marcou muito foi, salvo erro aqui no Facebook há uns dias, vi um PSP, um Polícia de Segurança Pública, a publicar um vídeo a pedir ajuda para uma senhora que ele tinha tido que deter porque o marido faleceu, ela ficou impedida de trabalhar, ela tinha umas mercadorias que ela vendia, não está ninguém na rua, saiu à rua para vender as mercadorias e ninguém lhes comprou.
e ela tem 4 filhos a chorar com fome em casa. O polícia filmou-os chorar com fome e ela, no desespero, entrou no supermercado e roubou 6 pãezinhos para levar para casa. 6 pãezinhos. E foi apanhada pelo segurança do supermercado, e eu não estou a dizer que o segurança do supermercado fez a coisa errada, mas tiveram que chamar a polícia, e o polícia teve que a deter e teve que fazer um auto de detenção, e o polícia sensibilizado filmou a pedir que alguém ajude a senhora, porque quaisquer 6 pãezinhos, pelo menos tiram a fome das crianças esta noite. E agora este caso não é virgem, não é único, nós temos pessoas com fome nesta altura. E porque deixaram de estar em condições de fazer o seu dia-a-dia. Tenho um amigo empresário que tem condições, felizmente, porque também preparou a empresa dele para isso, mas é um dos poucos que teve condições para dar um cabaz de ajuda a alguns colaboradores que ele sabe que vivem com mais dificuldades. Não a todos, até porque ele emprega mais de 100 pessoas, mas àqueles que ele sabe que vivem com mais... Ele criou-lhes um cabaz de ajuda por 3 meses. Ele perguntou-me, Paulo, o que é que achas? Eu disse, alguém te vai bater por fazeres isso, mas pá, se na tua consciência deve fazer, obviamente faz. Faz o que o teu coração manda, não é? Exatamente, mas ele vai ser criticado por fazer isto. Pois vai, se calhar por alguns dos colaboradores que não tiveram, ou que isto, ou que aquilo, ou algumas das pessoas que vão receber o apoio, vão se queixar que é pouco. Tal e qual. Vão se queixar, se calhar não ajudam a empresa a sair porque ele não fez mais do que a obrigação dele, também ganha muito dinheiro. Então, até quem recebe a ajuda muitas vezes não tem gratidão em relação a isso. Olha, vais ter até pessoas a receber a ajuda que te vão bater pela ajuda. Ou que é pouco, ou que não é bom, é normal. É normal. Isso é... Mas pá, faz aquilo que a tua consciência manda. Não. Olha, tu falando aqui em consciência, leva-nos aqui para um outro ponto que é, há muitas empresas também que se vão aproveitar deste momento, do layoff e da crise, para tentar safar as empresas ou aproveitar-se da situação para fechar ou encerrar ou mandar pessoas para layoff. Eu vi alguns empresários que têm evitado ao máximo entrar no layoff. Pá, estão a tentar segurar as pontas todas para evitar. É claro que, mini layoff ou algumas pessoas... Eu vou dar um exemplo muito pragmático. Eu não sei se ele me está a ouvir, mas é um amigo que tem uma loja de reparação autorizada da Apple. Neste momento, a Apple manda todos o que é equipamentos tecnológicos para a Ponte Sagres. É a loja principal em Portugal que mais repara equipamentos da Apple neste momento, porque todas as outras estão fechadas e ele decidiu estar aberto. E neste momento tem os técnicos a servir de comerciais. Os comerciais fizeram uma apresentação, a apresentar a eles próprios, a empresa, fizeram uma parceria com o Uber, vão à casa das pessoas, vão às empresas buscar os equipamentos que avariaram, telemóveis, desktops, whatever, para evitar cada vez mais o isolamento, porque vamos imaginar uma pessoa sem um telemóvel ou sem um computador, então o isolamento ainda é pior, sem a tecnologia. Empresas que precisam de continuar, pessoas que estão a trabalhar em teletrabalho, têm que continuar a trabalhar, dependem muito da tecnologia. E ele conseguiu que os próprios técnicos, os colaboradores, estejam a reparar coisas em casa, estejam a servir como comerciais para ajudar a própria empresa. E ele mesmo próprio está a ajudar o Ministério da Saúde, institutos, de forma a que nada pare. Porque esquecemos muitas das vezes, para estar esta informação toda no ar, é preciso uma grande equipa por trás a ter a operação, o backstage, a funcionar. E eu dizia-me, Pedro, achas que isto é uma forma de eu motivar os meus colaboradores, sensibilizá-los que estamos numa missão todos juntos e que aqui, quando sairmos, certamente vamos ser uma referência para muitas pessoas. Quando eu sair disto, no top of mind vai estar a minha marca. Eles vão pensar, eu estive lá naquele momento. Porque muitos deles não eram clientes dele. Aproveitaram-se nesta altura porque ele estava aberto. Mas neste momento, tens a própria Apple e o próprio country manager de Espanha a dizer como é que tu consegues receber 80 pedidos num dia. Ou seja, eu chamo isto para esta atenção, que é, no meio também das crises, há pessoas e há empresários que estão a tentar adaptar e quem tem boas equipas ajuda. Não, é óbvio. E em rigor, nós temos aqui, se calhar, e mais uma vez trouxeste vários assuntos na questão. Desculpa, mas eu também me entusiasmo a falar. Estamos a conversar. Em primeiro lugar, e só para matar esse assunto, eu também tenho ouvido muito, há empresários que abusam e que se aproveitam. Há boa e má gente em qualquer profissão. Claro. Tá? E quando falo de boa e má gente, há gente com mais ou menos valores, mais ou menos egocêntrica, que cuida mais ou menos de si em qualquer profissão. E, portanto, eu já conheço um caso aí, até de um fulano que até lhe deu jeito.
aproveitou para pedir insolvência, fechou a empresa, eu acho que encaixou a liquidez e que a empresa tinha liquidez no bolso. Saiu no JN? Não sei se saiu no JN. Não interessa. Alguém que eu conheço, que de perto, e que aproveitou e que fez isso e já nem vive em Portugal e até aproveitou para se ver livre aqui de um problema. E não estou sequer a dizer que é errado ou que é certo, mas que há uma ou outra pessoa que vai aproveitar isto para tomar decisões que se calhar já tinha vontade de tomar e que ainda não tinha havido oportunidade. Há. Agora, a mim parece-me que é uma porcentagem muito reduzida. Nenhum empresário quer encerrar a sua atividade. Nenhum empresário. Tem a sua vida pessoal em jogo, não é? Também. O grosso dos empresários, a média dos empresários, não quer reduzir as suas equipas de trabalho. Aliás, se nós falarmos com empresários, uma das coisas que os empresários têm orgulho é do número de postos de trabalho que criam. Eu já tenho 5 pessoas comigo. Até empresas pequeninas, de 3, 4 pessoas. O empresário diz, nós já somos 5, já não sou só eu sozinho. Nós já somos 10. Ninguém quer chegar ali e mandar embora metade. Os empresários têm alguma vaidade em ter postos de trabalho. Dá a noção de alguma dimensão da sua empresa. Não têm vontade de fazer o resto. Nenhum empresário quer que a empresa reduza. Nenhum empresário quer que as suas vendas caiam 60% ou 70% de um mês para o outro. Agora, depois temos aqui duas vertentes. Há empresários que ficaram com medo, se encolheram e estão em casa à espera que alguém cuide deles. E há empresários que estão a fazer tudo o que imaginam para conseguir manter as empresas ativas e os postos de trabalho e até, eventualmente, encontrar oportunidades nesta crise. Provavelmente foi o que esse teu amigo aqui conseguiu. Há negócios onde a gente encontra soluções, há negócios onde é mais difícil encontrar soluções. Onde elas, pelo menos, não são tão imediatas. E há limitações com que alguns tipos de modelos de negócio muitas vezes lidam. Eu lembro, por exemplo, de um negócio que me é muito próximo, temos vários clientes nessa área, são ginásios. E não é fácil. Como é que os ginásios vão reabrir? Alguns a inventar coisas, a dar treinos online, a alugar material para as pessoas terem em casa. Ótimo, super bem pensado. Agora, quanto é que eles vendiam? Quanto é que eles estão a vender agora? Como é que eles mantêm os postos de trabalho? Qual era o investimento que já tinham feito e como é que vão rentabilizá-lo agora, não é? Há tudo isso. Então, há aqui uma série de cenários. Agora, dizer que as pessoas... Também há empresários que estão a dar em doidos a tentar salvar a situação e cujas equipas de trabalho não estão a ajudar. É importante nós percebermos isso, porque se há colaboradores que estão em casa a dar o litro, e alguns em layoff, e a dar o litro, porque percebem que só nós juntos é que tiramos a empresa desta situação, só nós juntos é cuidar da galinha que põe os ovos de ouro. A galinha está a pôr menos ovos agora, e bolas, mas se eu a cuidar bem, ela vai voltar a pôr os ovos e se calhar ainda mais ovos. E há outros que fazem o contrário, se a galinha está a pôr menos ovos agora, eu não quero saber. E que são os primeiros a deixar de dar de comer à galinha. Então, e isto depende muito da cultura da empresa. O empresário tem responsabilidade nisto. Foi a cultura que eu criei que faz com que os meus colaboradores agora estejam comigo ou não. É a cultura que eu criei. E às vezes é nesta altura que nós temos que reconhecer. Eu já fiz isso na minha empresa no passado, que é reconhecer eu não estou a ser um bom líder. Se a cultura da minha empresa é esta e o comportamento dos meus colaboradores é este, a responsabilidade não é deles, é minha. Porque sou eu que não estou a ser um bom líder. É o momento mais duro de um líder empresarial, é reconhecer que não está a ser um bom líder, porque nós todos achamos que somos uns líderes bestiais. Paulo, eu ontem dizia, e também conversava com esse empresário, e há bons líderes com boas equipas, há maus líderes com más equipas, e também há boas equipas com maus líderes e bons líderes com maus equipas. Eu isso já não sei. Se me mostras uma grande equipa, eu mostro-te um grande líder. Se me mostras uma má equipa desmotivada e não está envolvida... Não concordas que pode haver boas equipas com bom gestor, mas mau líder? Ou o contrário? Se a equipa performa, eu não consigo rotular o fulano de mau líder. Mostra-me uma equipa envolvida, motivada e uma boa cultura empresarial e eu mostro-te um bom líder. Ok, mas... Pode não ser um fulano que é o líder típico, que é o fulano dominante, inspiracional. Mas se a equipa está motivada... eu contigo... a apresentar resultados, ele é um bom líder. E do outro lado, o fulano que toda a gente diz, deve ser um grande líder, e a equipa não tem performance lá na empresa, não é um bom líder. Porque a prova está nos resultados, não é? É quando tu comes a comida que tu dizes se está bom ou não. A comida está boa, o cozinheiro foi bom, a comida não presta, não é um bom cozinheiro. Não me venham com conversas. Muito bem.
A prova da liderança está na performance da tua equipa. Se tu tens uma boa performance, tu tens liderança. Se não tens boa performance, não tens liderança. Paulo, diz-me uma coisa. Para nós aqui irmos agora direto aqui aos pontos que temos. Vender em tempos de crise, sim ou não? Como? E qual é a tua opinião? Sim. Temos outra escolha? Não temos outra escolha. Aliás, como é que se sai de uma crise? Vendendo. Qualquer economista vai estar de acordo comigo nisto. Como é que nós podemos sair de uma crise? Vendendo. Como é que nós podemos tirar uma empresa do layoff? Vendendo. Estamos em layoff, agora ninguém trabalha. Então não vamos sair do layoff. Aliás, vamos do layoff para a falência. Como é que uma empresa ultrapassa um momento difícil? Vendendo. Porquê? Porque as vendas é o coração e os pulmões do crescimento da empresa. Se a empresa não vender, acabou. Não há cuidado paliativo que lhe valha. Então, vender sim. A questão é como. Porque aqui não é só vender em tempos de crise. Eu vou fazer aqui um movimento porque tenho que ligar o meu computador. Já vontade. Tenho que ligar o meu computador à eletricidade que ele está-se a queixar. Mas, obviamente que sim. A questão é que não é vender ou não em tempo de crise. É vender em tempo de uma crise como esta, que não nos deixa tirar. Enquanto tu ligas isso, eu vou aqui ler aqui algumas perguntas e tu vais responder, porque é para sintonizarmos aqui, ok? Então, temos aqui algumas questões. Pessoal, obrigado desde já por terem participado. Temos aqui a dizer, vou começar aqui já pela última. Paulo Vilhena, foi graças aos teus ensinamentos nos últimos 10 anos que hoje vivo com esta conjuntura com alguma tranquilidade. Em boa hora decidi aplicar os teus ensinamentos, bem-aja pela clareza, frontalidade e partilha. Ou seja, quem é a figura? A ver se eu é Rossana Magalhães. Okay? Minha querida Rossana, sim senhor. Está-me a aparecer aqui agora. Olha aí da tua terra. É? É. Não sabia. A Camila Jardim diz que há colaboradores que se estão a desdobrar para que as suas empresas se mantenham ligadas às pessoas durante esta fase, para que elas se mantenham e reforcem. Eu acho que as equipas ainda vão sair mais reforçadas com este momento. Concordas? As boas equipas vão sair muito reforçadas deste momento. As boas equipas. Porque depois de passarmos por isto, somos uma equipa diferente. Obviamente que sim. Muito bem. Obviamente que sim. Paulo, tens aqui também uma questão que é... Não podemos gastar... A frase-chave desta live vai ser: não podemos gastar mais do que aquilo que se ganha. Diz o André Guerreiro, não é? Isto é um beabá da economia e das finanças pessoais. A regra número 1 das finanças pessoais é viver abaixo dos nossos meios. E nós vivemos, em média, acima dos nossos meios. Ok. Tem aí um monte de malta revoltada. Mas como é que ele pode dizer uma coisa destas? Crédito. O que é viver acima dos nossos meios? É comprar com crédito aquilo que eu ainda não tenho dinheiro para pagar. Casa, carro, cartão de crédito, férias, recheio da casa. Isso é que é viver acima dos nossos meios. É quando eu recebo um cheque, 70% ou 80% do cheque é para pagar coisas que eu já consumi. Ok. Antes de ter dinheiro para... É isso que é viver... Não... É isto que é viver acima dos nossos meios. É o que significa viver acima dos nossos meios. Olha, temos também aqui a Mónica Faria. Tu falaste nesse exemplo do polícia e ela deve ter tocado. E ela está a perguntar como é que pode ajudar essa senhora. Não sei. Tenho que ir à procura às redes sociais. Não sei. Pronto, mas tu viste algum do teu contacto que partilhou ou foi? Não me lembro. Sei que me passou. Aliás, nem garanto que se foi no Facebook ou se foi alguma coisa do WhatsApp. Okay. Não, eu sou um fulano que não posso prestar muita atenção a essas coisas. Porque se eu presto muita atenção a essas coisas... O teu foco vai todo. Não é o foco. É que eu não sou capaz de ver uma coisa dessas sem ajudar. E se eu começo a prestar atenção a cada uma que me passa pelo caminho... Eu sei. Toca. O Renato Branco diz que o grande segredo é não viver acima das nossas possibilidades. Estamos a falar. Há pessoas que não têm a mínima ideia do que é ser um empresário em Portugal. Pensam que tudo o que é uma empresa gera lucro. Abraço Pedro, abraço Paulo. Isto também é uma coisa que está um bocado na nossa mentalidade portuguesa, que é qualquer pessoa que tenha um negócio aberto, ou que seja empreendedor, ou que abra um negócio, é uma empresa que dá lucro e ele está bem na vida. Não sei se é portuguesa. Eu acho que é uma coisa um bocadinho judaico-cristã. Pelo menos mais arraizada. É um bocadinho da cultura judaico-cristã.
as culturas mais anglo-saxónicas, mais presbiterianas, lidam de uma forma diferente com a criação de riqueza. Aliás, só dizer criação de riqueza numa cultura judaico-cristã já não é uma coisa que parece bem. Num país anglo-saxónico é uma coisa que é admirável. Criação de riqueza, criação de lucro, criação de emprego, são coisas que são consideradas admiráveis em culturas mais presbiterianas. Na cultura mais cristã não é tão bem visto. Nós enviesámos algumas leituras da Bíblia para percepcionar que o lucro é uma coisa negativa. Quando o lucro, se é alguma coisa, é positivo. Porque o que é lucro? É tocar alguma coisa e deixá-la melhor do que ela estava antes de nós tocarmos. Lucro é valor acrescentado. Agora, o que é que existe? Existem algumas formas menos legítimas de chegar ao lucro. Isso existe. Agora, não podemos associar o lucro à forma de chegar ao lucro. O lucro, eu só consigo ver como uma coisa boa. É eu entrar numa casa que não presta e ao fim de um ano viver lá, a casa está toda arranjadinha, está toda impecável. Lucro é eu passar pela vida de alguém e aquela pessoa ficar com a ideia de que a minha vida ficou melhor depois de me ter cruzado com este fulano. Olha, se calhar é alguém cruzar-se com um dos meus filhos na rua, ou um dia que eu tenha netos, e deixa-me falar do teu avô. E dizer, graças ao teu avô, um comentário como este, não é? Olha, graças aos teus ensinamentos, hoje eu fui capaz de ultrapassar isto. Esses ensinamentos podem-nos ajudar aqui muita gente que nos está a ouvir, ou quem está a tentar tomar decisões, e leva-me aqui para a segunda pergunta, que é um tema que é um título de um livro teu. Qual é o plano B? O plano B em relação a quê, Pedro? À vida em termos sociais, à forma como nos relacionamos, à forma então eu como vou dar uma daquelas respostas que são aqueles chavões, que são boas frases de Facebook. O plano B é o plano A. O plano B é não ter plano B. Eu nunca vi ninguém ser de facto muito bem sucedido sem um compromisso total. E um compromisso total é não termos plano B. Plano B é, sei lá, é eu casar com a segunda mulher de quem eu gostei mais. Porque a primeira não me quis. Plano B é isso, é eu fechar por menos do que aquilo que eu mereço. Plano B é eu não estar comprometido com determinados resultados. Plano B é isso. O melhor plano B é não haver plano B. Paulo, agora faço aqui uma pergunta mais técnica, que tem a ver um bocado com a tua área de trabalho. Qual a principal diferença entre uma equipa comercial e um comercial digital? Olha, o livro que tu tens aí na frente, se calhar é o livro onde eu abordei essencialmente essa temática. Eu acredito que o século XXI nos trouxe grandes mudanças no paradigma económico. E aqui, sem mais uma vez, tentando não dar uma palestra sobre isso, mas essencialmente relacionadas com a mudança de uma economia, de uma mentalidade de economia de massas para uma mentalidade de economia de nichos, o que os economistas chamam o fenómeno da cauda longa, e uma mudança também no comportamento do consumidor face à forma como lhe chega a informação e ao padrão interruptivo que a economia até ao final do século XX tinha na sua vida. E isto obriga a que as empresas se adaptem bastante àquilo à forma diferente como as pessoas hoje acedem à informação e à forma diferente como elas compram. Então, um comercial digital ou uma empresa com uma estratégia digital, uma estratégia que encaixe na economia do século XXI, na minha cabeça, é uma empresa que comece a entender o valor económico da nossa reputação e a criar um forte posicionamento reputacional para que seja a empresa de referência mental e a empresa a ser procurada no momento em que o consumidor está pronto a comprar. Criar a tal autoridade e posicionamento no online, para que esteja... E não apenas as empresas, como os comerciais individualmente, têm que encontrar também essa forma de se posicionarem. Ser o indivíduo de reputação que é lembrado quando alguém quer comprar aquilo que ele vende para aquele nicho de mercado. Quando o nicho de mercado dele quer comprar, ele seja a pessoa top of mind, como tu disseste há pouco, de quem as pessoas se lembram. Vamos imaginar, tu tens agora um problema no esquentador, não consegues tomar banho de água quente. Quem é que eu vou falar? É o Zé. É o Zé.
aqui na minha cidade é o Zé que arranja esquentadores. Há aqui outros que dizem que arranjam. Mas o Zé é que toda a gente recomenda, o Zé é que toda a gente sabe quem é bom. Se eu vou ao Google, eu encontro o Zé. Pois, exatamente. Tá? E é o Zé que me ensina a evitar ter problemas com o meu esquentador. Porque se eu for ao website do Zé, ele explica como é que eu faço a manutenção e como é que eu escolho um bom esquentador. E como... É ele que me ensina isso tudo. Dar muito mais valor. Olha, vamos aqui para a terceira pergunta, que é: como é que nós devemos aprender com os erros? Percebendo que os fizemos e que a responsabilidade foi nossa. Essa é a lição mais importante da vida. Eu vejo pessoas a repetir os mesmos erros incessantemente a vida toda, e se calhar eu sou uma dessas pessoas em algumas áreas da minha vida. Eu também sou. E nós repetimos os erros porquê? Porque não assumimos a responsabilidade dos erros. Quando alguma coisa corre mal, a gente diz, foi o Covid, não dava ninguém... Como o Trump fez há uns dias, não passava pela cabeça de ninguém uma coisa deste género. Portanto, nós não podíamos ter feito nada para evitar. Não é verdade. Não, eu posso dizer, eu não vi que isto vinha aí. Eu posso dizer isso, eu não vi. Como é que eu posso, da próxima vez, ver? Ou eu posso dizer, eu não vi que vinha aí, mas eu também não estava preparado para uma coisa deste género. Como é que eu posso preparar-me para o próximo inverno? Então, aprender com os erros é ter a noção de que haveria sempre qualquer coisa que eu podia fazer, ou para eles não terem acontecido, ou para eu diluir o impacto de uma coisa deste género na minha vida se ela acontecesse. Porque há fatores que tu não controlas. Tu não controlas uma pandemia. Não, é totalmente fora do teu controle. Mas a forma como tu te aguentas perante uma pandemia já não é totalmente fora do teu controle. Tu já controlas uma parte, não tudo, mas uma parte. A questão é que tu fizeste essa parte. Agora, se eu disser, não, isto ficou totalmente fora do meu controle. Apareceu uma pandemia. A minha empresa fechou. Eu fiquei desempregado. Eu não podia ter feito nada de diferente. Exatamente. Olha, vamos aqui para a última pergunta, que é... Este aqui é um tema muito sensível e eu confesso que não consigo perceber muito bem como é que há certos empresários, gestores ou alguém que consiga mostrar a diferença. A mim sempre disseram para deixar o coração fora da porta, mas eu não consigo. Quando entro no negócio ou quando entro... Qual a grande diferença entre as relações pessoais e as empresariais? Porque estamos neste momento em que eu sou o teu fornecedor e eu vou-te ligar não para vender nada. Eu vou-te perguntar como é que estás, Paulo. Estás bem? A tua família está boa? Precisas de alguma coisa? Olha, tens estoque de tudo ou queres que te mande aí alguma coisa? Ou seja, já o campo pessoal, a linha ténue é cada vez mais próxima. Eu cada vez mais acho que cada vez temos de ser, neste caso, vendas ou relações, é one-to-one, human-to-human, e as pessoas são feitas, e quem está atrás de uma máquina é uma pessoa. Independentemente de nós comprarmos online, há sempre alguém do outro lado. São pessoas que metem a logística, são pessoas que tratam da embalagem, são pessoas que tratam da fatura. Ou seja, isso muitas vezes esquecemos e vamos logo para reclamar, vamos logo para a crítica e esquecemos muitas vezes que somos pessoas que estão do outro lado. É claro que nós temos direito à opinião e todos nós temos direito a separar entre o trigo do joio e dizer, ok, só falas comigo sobre a vida empresarial, tu que for vida pessoal não quer falar contigo porque não confio em ti. Claro, é legítimo. Mas eu acho que isso também esfria um bocado a relação e que é mais fácil se alguém quiser trabalhar com aquele cliente ou com aquela pessoa, se conseguir criar alguma cumplicidade e alguma relação afeta de as coisas decorrerem no tempo. O meu avô dizia uma frase, uma falecida avô. O meu pai tem uma cerâmica, que vai fazer 36 anos, e ele dizia uma frase que era: Pedro, nunca troques um fornecedor. Tens de ter uma razão muito óbvia tem que haver um motivo muito forte para tu trocares um fornecedor. Porque uma relação que tu crias durante anos, destruir é muito fácil, mas criá-la demora anos. E muitas vezes houve fornecedores que o desenrascaram ao sábado, de manhã, e ao fim de semana, para ele ter o material, mesmo naqueles tempos gordos que se ganhava um bom dinheiro, não é? Das vendas e dos produtos, com boas margens, etc. E eu queria que tu me desses um bocadinho também a tua opinião, porque eu sei que tu também te relacionas muito com as pessoas, não é? Como é que tu separas muitas vezes esta tua parte profissional com a parte pessoal? Pedro, uma das coisas que eu tenho falado muito nos últimos tempos e até nas minhas palestras é que nós temos sempre uma tendência e uma procura de classificar as coisas em certas e em erradas.
E a vida tem-me ensinado que não é tão claro o que é certo ou o que é errado, e mais do que isso, que há várias formas de fazer as coisas e há várias formas de atingir um resultado. Então tu podes ter dois empresários com estilos totalmente diferentes e os dois atingem um resultado igualmente bom, e os dois são boas pessoas. Agora, há alguns que não gostam de criar intimidade com as pessoas e outros que gostam. Claro, é a personalidade e entre estes dois extremos, há muita gente a posicionar-se aqui no meio. Então isto tem muito a ver com a nossa personalidade, com a nossa forma de estar na vida, com a pessoa que nós somos. Eu gosto de ter alguma proximidade dos meus colaboradores. Eu convido-os com frequência a vir à minha casa, cozinho para eles. É uma coisa que eu gosto de fazer. Bebem bom vinho, bebem bom vinho. Aqui em casa só se bebe bom vinho. Vinho mau não se dá a ninguém. A vida é muito curta para beber vinho mau. Gosto de cozinhar para eles. Obviamente que há alguns de quem eu sou mais próximo do que outros. Há alguns de quem eu sou verdadeiramente amigo. Até porque estamos juntos há muito tempo e porque temos muitas afinidades. Deixa-me ir direto aqui à questão. Eu tenho assistido ultimamente a alguns bons exemplos de case studies de pessoas, empresários, donos de grandes empresas, a serem o porta-voz. Ou seja, não são pessoas que estão atrás da secretária. É a personalidade deles. Pá, Science for You, o Miguel da parte team, o Ricardo Costa do grupo Costa, que tem várias empresas. Ou seja, eles têm um posicionamento que estão a criar dentro ou seja, trabalham o seu marketing pessoal, mas ao mesmo tempo estão a trabalhar a sua proximidade com pessoas e clientes dentro do meio digital. Mas depois também existe o outro lado, que é outros à volta estão a olhar isso como protagonismo, como ele acha-se que ele não precisa dizer isto, não precisa dizer isto para as redes sociais. Ou seja, por exemplo, esse empresário que estávamos a falar, que eu até tenho partilhado algumas coisas dele, é o empresário que paga as férias milionárias aos colaboradores. É o empresário que tem um departamento de felicidade dentro da empresa. É o empresário que continua a manter viva a tradição do pai, que é o pai convidava os colaboradores para ir a comer a casa. Que era aquilo ao fim de semana, que era aquilo que tu fazias. Ou seja, e eu vejo isto muita crítica. Não é crítica, mas vejo sempre... há muito mais olhos a apontar, há muito mais balas a apontar a essa pessoa do que a dizer assim, que atitude excelente, está a dar a cara. Porque ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Ele, se calhar, podia estar no cantinho dele, a beber um bom cocktail, com a família... com mais tempo com os filhos ou com o cão, e eu vejo muitas vezes esta reação e não se adaptação das pessoas, perceber que o digital tem coisas boas e coisas más. E aqui estamos a fazer um live, é a prova disso que eu ainda não frequentei nenhum teu curso, tu ainda não me vendeste nada, mas eu tenho um livro teu. Então já te vendi alguma coisa. Mas já me vendeste alguma coisa. Não, eu já ganhei um royalty sobre esse livro, por exemplo. Exatamente. Deve ter €1 de lucro bruto sobre isso. Isso que eu te ia dizer. E há uma coisa que nós partilhámos agora, um post, que é, nós quando mandamos um e-mail estamos a vender, nós quando mandamos uma mensagem a uma pessoa estamos a vender, nem que estivéssemos a vender a nossa humanidade ou a nossa forma de estar e o nosso posicionamento. Agora, vender produto ou serviço, isso leva-nos ao outro extremo. Portanto, eu acho que este é um momento ideal para nós humanizarmos a nossa comunicação, relacionarmos com as pessoas, aproximarmos de relações, criarmos a nossa autoridade, dizermos o que é que sentimos, o que é que partilhamos. É claro que tem que haver coisas que haver e há outras pessoas que não concordam, discordam, perfeitamente normal. Mas eu queria que tu me partilhasse um bocadinho a visão dos empresários, com quem tu trabalhas, como é que é o seu posicionamento online, não é? Bom, Pedro, mais uma vez, não há certos nem errados, há estilos. E nós não podemos dizer que o fulano que tem um estilo um bocadinho mais positivo, que gosta mais de aparecer, que se sente confortável com isso, que ele está certo ou que está errado. E também não podemos assumir que o fulano que se resguarda um bocadinho mais, se calhar porque é uma pessoa mais reservada, se calhar porque é uma pessoa mais tímida, se calhar porque é uma pessoa que ele próprio não gosta tanto de convívio social, ou sente-se desconfortável de frente a uma câmara ou nas redes sociais. Também não podemos dizer que esse fulano está certo ou está errado. Agora, uma coisa eu te garanto. Quem aparece expõe-se sempre a crítica. Eu já, só nesta hora aqui, em frente à Câmara, já dei aqui uma série de opiniões fortes e altamente discutíveis. Há uma parte importante da população que ouviu aquilo que eu disse aqui na última hora e que está a olhar para isto e dizer: este gajo é um profundo palerma, este homem é uma besta.
Há um monte de gente que não gosta daquilo que eu acabei de dizer aqui durante a última hora. E é natural que assim seja, até porque quando nós temos opiniões um bocadinho mais fortes, nós muitas vezes, não propositadamente, mas estamos a agredir outras pessoas que têm opiniões contrárias. As pessoas não gostam de ouvir opiniões contrárias às delas. Foi aquilo que eu disse sobre Nietzsche no início. Agora, nós também somos quem nós somos. Eu contar aqui um exemplo, e eu sei que nós estamos a aproximar-nos do fim, mas aqui uma coisa que me aconteceu... Podemos terminar com esse exemplo e depois... Mas esta história é crítica para responder àquilo que tu disseste, que é... Eu, há uns 2 anos, foi a única vez que me aconteceu até hoje, um presidente de uma empresa que me contratou para palestrar, que me disse que no final tinha tido reclamações da audiência. Em relação a 2 ou 3 temas, às vezes até há aquela coisa que tu sabes, eu disse isto e foi mal interpretado... Mas pá, eu nem vejo onde é que aquelas 2 ou 3 coisas apareceram. A palestra não terá sido bem recebida. E ele comunicou-me isso e eu disse, vou registar aquilo que tu me estás a dizer aqui, obviamente com todo o cuidado e todo o carinho, e tenho que perceber na minha comunicação, até porque são coisas que... As reclamações que ele apresentou, uma delas então achei absolutamente ridícula, porque era uma acusação de homofobia. Eu não sou zero homofóbico, sou nada homofóbico. Não sei não sei o que é que eu posso ter dito que tenha levantado essa questão. E disse, ok, vou registrar tudo, mas também há aqui uma coisa que eu tenho que te dizer. Quem contrata a minha palestra, contrata as minhas ideias. E eu admito que muita gente não gosta das minhas ideias, contrata outra palestra, de outro orador com ideias diferentes das minhas. Se contratam a palestra do Paulo Vilhena, contratam a palestra de um fulano que tem ideias liberais. Eu sei que é ofensivo para muita gente as ideias liberais. Eu tenho um irmão que é de esquerda profunda. Aliás, só tenho o meu irmão, que eu saiba. O meu irmão é um fulano de esquerda profunda. Quando nós discutimos ideologia, não estamos de acordo nunca. Agora, eu não posso dizer que ele é má pessoa porque ele é de esquerda profunda. Continua a ser teu irmão e teu amigo. Exatamente. E também espero que ele não ache que eu sou má pessoa por ter ideias liberais. Temos ideologias diferentes. E o diálogo ideológico é das coisas mais interessantes que existe. Quem contrata o Paulo Vilhena não vai escutar um discurso comunista, socialista. Vai escutar um discurso de ideias liberais. Quem contrata o Paulo Vilhena contrata um gajo que é do Benfica. Se quer um gajo do Porto ou do Sporting, tem que contratar outro. E eu não tenho vergonha de ser do Benfica. Não acho que tenha que ter vergonha disso. Isto não quer dizer que eu subscreva tudo aquilo que a direção do Benfica faz ou dos outros clubes. Ou seja, aceita todas as opiniões que eles emitem. Eu sou do Benfica, quem me contrata um benfiquista. E logo por azar, agora, em relação à questão do tema da homofobia, eu sou heterossexual. Portanto, quem contrata o Paulo Vilhena também contrata um heterossexual. Eu não tenho nada contra homossexuais, não tenho nada contra sportinguistas nem portistas. Aliás, não tinha graça ser do Benfica se não houvesse o Sporting e o Porto. E não tenho nada contra a malta de esquerda, porque tem que haver os 2 pontos para haver um equilíbrio. Eu não me revejo nas ideias deles, não entendo como é que um país se governa com as ideias deles, mas acho que é importante haver os 2 polos, exatamente para nós encontrarmos um equilíbrio e encontrarmos um caminho. E a alternância democrática é uma coisa importante. Agora, eu não posso ter uma ética à la carte, não é? Nem uma moral líquida, em que eu canto de acordo com a música que toca. Eu não vou dar uma palestra para defender as ideias do outro. Não dou palestras por encomenda. Não dou palestra. Eu gostava que você viesse à minha empresa, pague-lhe 5.000 euros, você vem aqui 1 hora dizer isto, isto e isto. Meu caro amigo, nem que me pagasse 500.000 euros. Porque eu não vendo a minha ética. Não tenho uma moral líquida que me permite chegar aí e ter o jogo de cintura para ser papagaio das ideias de outros. Então isto para te dizer o quê? Concluindo, há diferentes estilos, há diferentes ideologias, todas são respeitáveis e todas nos podem levar a chegar a um determinado resultado. Não há só uma forma de tirar a pele ao coelho, há várias, não é? Exatamente. Olha, eu aproveitando essa dica final, tu já lançaste vários livros. Se tivesse que recomendar um dos livros que já lançaste, tens o livro Secreto das Vendas. Sim, dos teus. Tens o livro Secreto de Crescimento de Negócios, tens o Mapa de Independência Financeira, tens a Arte da Guerra nas Vendas, tens tudo o que aprendeu sobre as vendas está errado. A empresários, eu recomendo os 12 desafios do empreendedor. Os 12 desafios do empreendedor é o próximo. A vendedores recomendo o livro Secreto das Vendas.
Ok. E a qualquer pessoa que tenha a preocupação de ter uma vida financeira um bocadinho mais desafogada, o Mapa da Independência Financeira. Ok. São os 3 livros que eu recomendo dos meus. Muito bem. Tu que livro, além dos teus, gostavas de recomendar? Que lês muito? Tu és muito leitor? Lês muito? Eu devo ter uns 500 livros no meu currículo. Então não vamos falar contigo sobre livros, vamos falar contigo sobre e filmes ou documentários que gostes. Possas recomendar. Também vês? Sim, eu sou menos de televisão do que de filmes. Eu adoro biografias. E biografia, Bill Gates, viste? Netflix? Vi. Eu adoro biografias. Todos os livros biográficos de figuras que eu admiro, eu tenho lido. Então, em livros temos o Titan, a história do Rockefeller, temos o Snowball, do Warren Buffett, temos... Há biografias interessantíssimas. Na televisão, o meu filme preferido sempre é o Amadeus, a história, a biografia do Mozart. Comentários, há coisas interessantíssimas. Eu divirto-me imenso a ver o Narcos. O fulano Pablo Escobar era uma figura, por um lado, detestável, mas por outro lado encantadora e interessantíssima, com um charme incrível. Eu via os episódios do Narcos de seguida. Agora estou a ver o Narcos do El Chapo. Não tem nem metade da piada do outro. Se calhar é a série que não está tão bem feita, não faço ideia. Mas não tem nem metade da piada do outro. E estamos a falar de um fulano que foi um assassino brutal, mas é uma figura, de facto, que tinha um encanto também incrível. Eu não vejo muita televisão, mas se vejo, provavelmente vejo culinária. Todos os dias eu... Tu adoras cozinhar, já reparei, já percebi que... Adoro comer e por isso adoro cozinhar. Vejo a 24 Kitchen, é quase sempre o programa que eu ligo na televisão. Olha, diz-me uma coisa. A ver o último programa do Henrique Sá Pessoa, que é o Contradição. Tu no meio desta pandemia, há projetos que tinhas na gaveta que vais lançá-los? Algum projeto assim recente? Não, nós acelerámos algumas coisas. Nós temos vindo a trabalhar nos últimos anos uma série de projetos online e a verdade é que os acelerámos bastante por causa disto. Tivemos que nos centrar totalmente nisso. Portanto, estamos a investir muito nos projetos online, que para nós já eram muito importantes. Ok. Diz-me uma coisa, não sei se tens perguntas do teu lado, eu tenho aqui alguns nem estou a abrir o Facebook, mas posso abrir. Só para terminarmos, para também ires cozinhar. É verdade. Olha, quando é que a gente vai assistir a um live teu a cozinhar? Já tenho feito alguns, mas são sempre por brincadeira. Mas tem que haver assim um duelo, qual o melhor prato, tipo, no final, entre duas pessoas, qual é o prato que... Mas para isso tem que se provar, não é? Não, chama-se o Uber vai a casa, traz a tua comida. Traz. Pode ser. Não, eu às vezes faço aí uma brincadeira, às vezes até quando a equipa vem cá jantar a casa, eles aproveitam e fazem um direto enquanto eu cozinho. E eu muitas vezes no meu Instagram pessoal publico aquilo que cozinhei, porque é de facto uma coisa, é provavelmente a coisa que eu mais gosto na vida, é de comer e de beber um bom vinho. E portanto às vezes faço um prato bonito, tiro uma foto e ponho no Instagram, ou filmo um bocadinho da execução do prato. Nunca foste confundido como um cozinheiro, nenhum chefe. Qual foi a profissão que já foste confundido? Sei lá, provavelmente não são coisas abonatórias. Uma das coisas que eu acho mais graça e que eu brinco com isso é como motivador. Às vezes apresentam-me como motivacional. Ou às vezes apresentam-me como coach, não é? E que é uma das coisas que eu fico sempre baralhado quando me apresentam. E de facto eu fui das primeiras pessoas a trabalhar com business coaching em Portugal, se não a primeira. Mas de facto a indústria do coaching foi transformada numa coisa em que eu hoje já não me revejo. Não é que eu deixe de ser um coach na forma como eu vejo o coaching, também mas quando me falam quando me apresentam como orador motivacional, como coach, confundindo-me com os coaches de vida, eu acho que estou claramente a ser confundido em relação àquilo que eu faço. E não estou a criticar as pessoas que fazem isto, não me interpretem mal. A minha linha é diferente, é muito diferente. Não, e está tudo bem, há o espaço deles e há o meu. Não, mas é uma confusão. Claro. Olha, eu vou então partir aqui para as perguntas. A Helena Nogueira diz que em tudo o que fazemos na vida devemos colocar amor e doação. Está certo? O Flávio Manuel Soares Gamboa diz que és um mentor número 1 em Portugal dele. Obrigado. Portanto, és uma pessoa que segue.
O André, que por acaso é meu primo, tem uma empresa de engenharia, diz que tem que ser um dia de cada vez, não há outra forma. Nós tivemos aqui uma fase no início do Covid em que eu comecei a gerir um dia de cada vez, que eu não gosto, eu gosto de gerir anos para a frente. Pois, eu sei que tu estavas a falar... Tu estavas a falar uma hora muito de a longo prazo. Tu estavas a falar que geres tudo muito a longo prazo. Eu penso sempre no longo prazo e dei comigo a pensar uma hora de cada vez, nunca me tinha acontecido. Eu sou um bocado o contrário. Ainda hoje, ontem tivemos a fazer o planeamento de 90 dias na empresa e eu à tarde estava a dar um curso aqui para empresários e eu estava a dizer que foi o pior, o mais difícil, não é o pior, o mais difícil plano de 90 dias da minha vida, porque nós não conseguimos ver 90 dias para a frente. Então, eu vejo 2 ou 3 semanas para a frente nesta altura. Já não estou num dia de cada vez, mas consigo ver 2 ou 3 semanas para a frente. Mas não consigo ver junho. Eu já estou a ver qualquer coisa ali em maio. Está no boeiro, não é? Mas junho não vejo nada. E faz muita confusão. A Camila Jardim diz que estás certo quando falas que com informação de massas, ou seja, comunicar... Não sei se estou, são só ideias. São só ideias. Culturas diferentes, diz o André. Elizabeth Jesus diz que tudo passa o que está na nossa mente. E nós... Elizabeth, um beijinho para ela. Também já não a vejo há uns tempos. Há um ano, se calhar. Há um ano. Olha, este é o momento ideal para tu matar saudades. Ana Soares diz que nem os médicos sabem, quanto mais nós. O Marco Novaes diz que os dados são manipulados, que basta analisar os dados da Coreia do Sul. É sempre uma incógnita, não é? Muda-se os pressupostos e tem-se estatísticas diferentes. O André e obviamente que os governos interessa-lhes apresentar estatísticas favoráveis às suas decisões. O André Lopes diz que até porque temos de estar prontos para quando os clientes da Europa Central começarem a abrir a economia. Eu acho que a China já abriu no dia 8, não foi? Não foi no dia 8 de Abril? Não tenho presente. Mas sim, lá daquele lado as coisas têm reaberto. O Marco Novaes também diz que a gigante Adidas, que por exemplo é uma que estás aí vestida, diz que necessita de uma injeção de capital de 3 mil milhões de euros. Eu não vou fazer. Tu não vais apostar na Adidas, pois não? A Elizabeth Jesus diz que o Estado, sem dúvida, e Portugal está a ser um exemplo de cooperação, somos todos, ou seja, temos de estar todos envolvidos. A Ana Soares diz que temos que continuar a ser nós próprios. A Camila Jardins diz que tantos podemos estar a trabalhar em casa como não. A Fátima Marques diz que concorda plenamente com o Paulo. Nós vamos ter muitos sacrifícios pela nossa frente e nós temos que nos pôr a mão na massa, digamos assim. Ana Soares diz também que é um bocadinho mentalidade de muitas empresas PME e, portanto, tu falaste um bocadinho sobre a tua visão. Há outras pessoas que querem ter uma visão diferente, uma mentalidade diferente. Cada um tem a sua experiência. Mais certas que eu. Não? É mais certa. É a experiência de cada um, é o que vale, eu costumo dizer. Portanto, muitos comentários positivos. Este já abordámos. A Leilane diz que uma grande lição disto tudo é que os países em geral são seres mais autossuficientes possíveis. Ou seja, nós não somos agora, tivemos a noção de quanto somos dependentes. Agora é investir nas produções, na cultura e no turismo nacional. Concordas com isto? Não há autossuficiência. O que é ser autossuficiente? Para produzir tudo, não é? Leilane, eu costumo dizer que sou um inútil. Se me largarem numa ilha sozinho, eu não sobrevivo uma semana, porque eu não sei fazer nada sozinho. Eu nunca pesquei, nunca plantei uma alface, nunca criei um frango, nunca nada. Eu não sei costurar a minha roupa, nada do que eu uso eu sei fazer. E nós podemos viver desta forma exatamente porque vivemos em sociedade e há uma organização social em que cada um de nós toma conta de uma parte. E portanto, não há autossuficiência. A autossuficiência é uma coisa que em sociedade não faz sentido. Agora, o que é importante é consciência social, não é? E educação. É que nós tiremos as aprendizagens dos momentos difíceis para não voltarmos a passar por eles. Eu não tenho que voltar a passar por alguns dos momentos difíceis que eu já passei na minha vida, e todos nós passamos, se eu tirar daí as aprendizagens certas. Agora, se assim que os sintomas passam, eu volto a fazer e a pensar da mesma maneira que pensava antes, é inevitável que eu volte a ter o mesmo resultado. Isto é causa e efeito, é a lei de ferro do universo. Não é? Exatamente. Olha, o Nelson Carrasquinha diz que, Paulo, foi a melhor decisão que tive quando iniciei o apoio com a Mariana e a tua empresa. Agora tenho a noção e o caminho de seguir nestes invernos. Um abraço para ele. O Nuno Fernandes diz que o melhor advogado não é aquele que conhece melhor as leis, mas sim aquele que se prepara melhor para o caso. Temos de arranjar forma de nos prepararmos melhores para o que aí vem. Grande frase, Nuno.
E acima de tudo, é para aí a quinta vez que vou dizer isto, mas é onde eu sei que as pessoas vão errar. Não é só para o que aí vem agora. É quando sairmos daqui, nós prepararmos para o inverno que vier a seguir. Porque isto não sei se vai levar 2 anos, 3 anos, dificilmente é menos do que isso. Mas a gente vai acabar por sair disto, inevitavelmente. E há um dia que o vento vai voltar a soprar pelas costas, a primavera chega e de repente a gente esquece disto tudo. E acredita que a próxima primavera vai durar para sempre. Da mesma maneira que nós acreditamos sempre no inverno, que nunca mais as coisas vão voltar a ser como eram antes. Claro que voltam a ser como eram antes. Até melhores do que eram antes. Mas na próxima primavera, no próximo verão, nós temos que fazer como a formiga, que na primavera e no verão ela está a fazer as coisas o melhor que é capaz e a armazenar, porque ela sabe que o inverno vem aí. Eu não quero acreditar que as formigas tenham melhor filosofia que nós. É o que eu ensino às crianças. O Tiago, boa dica. O Tiago Couto Reis diz que, boa tarde, sou agente imobiliário e opero numa zona residencial, num alojamento local ou de férias. Garanto mais de 60% dos clientes fazem crédito pessoal para terem os 10% de entrada. É triste, mas é a realidade desta sociedade. Um abraço e obrigado pelos teus ensinamentos. Ou seja, aquela questão de quero ir de férias, mas não tenho dinheiro, quero ir para um alojamento local, então faço um crédito para passar as férias. Não, aqui é... A pessoa não tem sequer dinheiro para financiar a aquisição do imóvel. Então faz um financiamento para depois financiar o resto. Isso cabe na cabeça de alguém? Do ponto de vista da literacia financeira e das finanças pessoais, esta pessoa acabou de contrair um cancro financeiro. Cancro financeiro. Boa. Nunca mais vai endireitar a vida dela. Cláudia Alder. Sempre de... A Cláudia Alder diz que obrigado pela excelente live. Minha querida Cláudia, lá de São Paulo. Um grande beijinho para ela. A Verónica da Martins. Do Brasil, Pedro. Do Brasil. Estás no internacional. Excelente pergunta. Verónica Martins, da Remax Pro. Temos a Marisa Barbosa também. A melhor entrevista até agora que vi. Alexandre Duarte, Paulo e Pedro, obrigado pelas suas partilhas. A Inês Maria Bicho diz que boa tarde, sou mãe de 3 filhos com idades inferiores a 12 anos, sou consultor imobiliário em Évora e faço parte da equipa Centur 21, na Porta do Alentejo. Quero partilhar um pequeno detalhe que faz toda a diferença na minha vida e que me tem ajudado bastante a manter a minha faturação e a obter novos contactos futuros vendedores com os compradores. A minha atitude. Tudo começa na atitude, na mente. Não é? A nossa filosofia, a nossa forma de estar na vida é o que faz a diferença sempre. Verónica Martins, que a área imobiliária irá ressurgir com boas oportunidades, temos de estar preparados. O Sérgio Costa diz que é da área dos vinhos, que é um amigo meu. Vamos ter de nos adaptar para uma nova realidade da economia. Vinho ainda não parei de consumir. Não, portanto... eu também não. Já andam a fazer entregas motorizadas aqui. Se a Famel, se soubesse a Famel agora, a Famel ou a Zundap, acreditas que elas iam ser vendidas agora ao lugar para entregar o vinho em casa? E eu tenho uma boa garrafeira aqui em casa e na cave e ainda tenho bebido mais vinho do que é normal. Muito bem. Um grande abraço aqui para um amigo meu também que me o grande Vasco. O grande Vasco me ajudou. Foi a primeira pessoa que me ajudou a entrar no marketing digital. Vê lá, Vamos aproveitar para recomendar o trabalho do Vasco a toda a gente e os livros do Vasco. O Vasco é fora de série. É um guru do marketing digital. Eu costumo dizer que aquilo é uma força a trabalhar, meu. Que eu não sei como é que ele arranja tempo. A última vez que me encontrei com ele, se eu não estou em erro, jantámos juntos no Funchal. Demos uma palestra lá e jantámos juntos. Acho que foi a última vez, mas é das pessoas que eu gostava de ter a oportunidade de ir encontrando mais vezes. O Vasco. Não, o Vasco é uma pessoa muito simples, muito acessível e muito honesta no trabalho e acho que é essas lições de vida que eu mais tenho. Fizemos aqui a puxação de saco ao Vasco. Já ao Vasco, já podes tirar esse chapéu já está fora de uso, que tens aí na foto de perfil. Ele gostou muito de ouvir as tuas ideias e a liberdade de tudo pensar. O Helder Silva diz que até parou de trabalhar para ficar a ver esta live. E o José Simão diz assim: começar agora uma empresa, qual é a tua opinião? Grande pergunta. Então, o que é que eu preciso para começar agora uma empresa? Preciso de ter detectado uma grande oportunidade no mercado. Okay? O que é uma grande oportunidade? É uma diferença entre aquilo que a minha futura concorrência está a oferecer ao mercado e aquilo que o mercado deseja. Ou seja, é algum tipo de frustração que o mercado tem. Está-lhe a chegar uma coisa e o mercado gostava de ter mais do que isso.
Identificar essa oportunidade. Depois, identificar quais são os obstáculos potenciais que eu tenho nesse caminho de levar ao mercado aquilo que o mercado ainda não tem. Identificação de obstáculos. E depois, desenhar uma proposta de valor que faça o caminho de A a Z, daquilo que o mercado tem àquilo que ele acha que o mercado vem a ter. Então, se eu identifico o ponto A, o ponto Z e os obstáculos, e tenho capacidade de financiar isso, vamos embora. Eu hoje até partei uma das 5 dicas do Tim Vieira, que a última que dizia era, além de ter uma boa rede de contactos e de fazermos aquilo que gostamos, que é o que se nota que tu fazes e é genuíno naquilo que partilhas, é também identificar oportunidades. E este é o momento para identificar oportunidades e perceber onde é que nós podemos posicionar-nos. Há não marcas perguntam quais estão, porque se eu as vir eu aproveito, mas não vos comento. Exatamente. Ou se não partilhas com alguém que pode partilhar as dores contigo, não é? Muito bem. O Vasco diz que sim, foi no Funchal e pensou nisso neste momento. Ou seja, a nossa mente consegue voltar atrás aos bons momentos que tivermos. E o Miguel Estrada, pronto, diz que foi uma grande conferência, digamos, uma boa live, e que nos agradece. Paulo, eu acho que os tempos de crise, para terminar, isto são tempos de crise ou guerra, compram-se ou não propriedades. Estamos a falar de investimento imobiliário? Que é uma área que eu sei que tu também trabalhas muito, não é? Se eu tiver que adivinhar, vêm aí boas oportunidades. Algumas pessoas vão precisar de vender os seus imóveis, algumas pessoas vão precisar de os vender eventualmente até abaixo do seu valor de mercado porque vão ter urgência, e para quem é investidor vêm aí boas oportunidades, mas virão aí grandes oportunidades também no mercado de ações. Mercado de ações, exatamente. O mercado de ações já teve uma grande queda, nas últimas semanas tem vindo a subir outra vez. Eu pessoalmente não acredito que a subida seja sustentável, porque eu acho que vem uma crise brutal. Eu acho que vêm boas coisas e vêm boas formas de comunicar. Quem tem liquidez nos próximos 2 a 3 anos vai ter grandes oportunidades de investimento. Muito bem. Paulo, não te roubo mais tempo. Obrigado pelas tuas dicas. Quem não conhece o Paulo pode consultar o site. Tem alguns cursos que vocês podem, dependendo da vossa situação de vida e o estágio que vocês estejam, há cursos e há livros para todas as fases que vocês estão. E estamos a vender cursos online nesta altura, vários. Portanto, é adaptarem-se àquilo que vos faz neste momento que é mais urgente para vocês rapidamente. E, portanto, nunca deixem de aprender aquilo que eu vos digo. Existem N cursos online, existem pessoas a partilhar conteúdo como nunca, a disponibilizar valor económico, 200 euros ou 300 euros. Eu não sei o valor do curso, nem sei, Paulo. Mas nem sei o valor do curso. Muito mais baratos que isso. Nem sei. Nem sei o valor do curso. Mas às vezes aquilo que entregam, aquilo que se partilha, vale muito mais do que o valor do curso. Em vez de às vezes estarmos a comprar uma peça de roupa, umas calças, fazemos um esforço, estamos a investir em nós próprios. E não há melhor investimento que investirmos em nós próprios, certamente no futuro, e isso depois vai ser recompensado. Eu, como tu disse, eu tenho 500 livros, eu cada vez mais invisto em livros, cada vez mais invisto em podcasts, cada vez mais invisto em e-books. Sou, se calhar, desde 2013 que fiz mais de 80 cursos online. Existem 600 cursos online disponíveis em plataformas. Só não aprendo hoje em dia quem não quer. No tempo do meu avô, não era bem assim. Tinha que ir para a escola, ou tinha que ir trabalhar, não havia tanta literacia, não havia tanta pessoas a partilhar a sua experiência. Aquilo que eu digo é, pessoas como o Paulo e outras que estejam desse lado, partilhem. Eu costumo dizer muito que nas redes sociais somos o que partilhamos. Somos aquilo que damos aos outros e que acrescentamos valor na vida das pessoas, seja ela a nível pessoal ou profissional. E, portanto, esta live vem um bocadinho neste contexto, que é, eu não sou mais nem menos, o Paulo também não é mais nem menos que outra pessoa, nós estamos a partilhar aquilo que a nossa experiência pessoal, profissional, e ao mesmo tempo conversarmos com as pessoas, estarmos aqui em contacto com as pessoas. O Paulo agora vai cozinhar, eu vou comer, é a grande diferença, já tenho a comer pronto. Alguém cozinhou para ti. E alguém cozinhou para mim, e também no meio desta situação saí de uma guerra, de uma batalha. Ontem o meu cão foi internado, tenho o meu cão internado, vou ligar agora para o hospital para saber como é que ele está. E são batalhas, eu não desanimei, é a luta, temos que ir à luta, e acho que no meio da dificuldade e adversidade nós tornamos mais fortes, mais capazes, e esta união, por exemplo, eu nunca tive num contacto pessoal, ou tive numa conferência qualquer com o Paulo, mas nunca tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente. E agradeço à equipa que está por trás dele, que rapidamente me respondeu, é sinal que está atenta e que também está aqui a apoiar esta iniciativa, no sentido de, ok,
stay digital, mas ok, não deixemos de ser humanos e não deixamos de ser pessoas que está aqui para ajudar o próximo a sair desta crise mais fácil. Não deixa de ser uma crise, não deixa de ser uma dificuldade que vamos ter daqui a 2, 3 anos, mas podemos ter a dor mais atenuada. E é isto que estamos aqui a partilhar. Paulo, um grande abraço. Um abraço a todos, obrigado por nos terem escutado e obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado, tudo bom.